Olá a todos, meu nome é Carlos, eu sou professor de filosofia, eu trabalho muito com linguística. Se vocês olharem aqui atrás, vocês vão ver o fundador da linguística, Ferdinand de Saussure, se escreve Saussure, mas como a gente vai ver hoje, a pronúncia não importa exatamente. O que importa é a gente compreender o que foi dito. O Saussure, ele deu 3 cursos na Universidade de Genebra e viraram esse livro aqui, que é o curso de Linguística Geral. Eu vou falar hoje de veganismo e linguagem para vocês. Feijoada vegana é feijoada? Carne de soja é carne? Bacon vegano? Existe isso? Nossa Senhora, eu não sei. A gente teve agora uma notícia recente do deputado Nelson Barbudo, talvez a gente pudesse chamar ele de Nelson Barbeiro, a gente vai entender melhor o que eu estou dizendo. Ele está propondo um projeto de lei, o 2876, que quer proibir o uso desses termos como carne de soja, salsicha de soja, bacon vegano, carne de jaca, todos esses tipos de expressão. Ele quer proibir o uso delas, e a gente sabe bem por quê, né? A indústria da carne está se sentindo ameaçada pelo avanço do veganismo, dos produtos veganos. Eles estão com medo de perder mercado. E esse barbeiro, ele teve essa ideia genial de produzir esse projeto de lei. Mas enfim, eu já estava pensando em fazer esse vídeo antes, porque todo vegano já ouviu, né? Churrasco? Isso não é um churrasco, churrasco vegano. Carne da árvore? Desde quando a alface tem bacon? A língua, como a gente sabe, e como o Saussure mostra pra gente, a língua é uma construção, ela é uma construção social. É uma construção social coletiva que pré-existe ao indivíduo. Ela pré-existe ao indivíduo. Quando a gente nasce, a língua portuguesa ela já existe antes da gente nascer. E a gente nasce e a gente aprende essa língua. E é através dessas palavras que a gente vai expressar o que a gente sente. Só que a língua, pelo fato dela ser uma construção social coletiva que pré-existe aos indivíduos, ela carrega uma história. A língua carrega uma história. É muito fácil a gente ver pensando nas etimologias das palavras. A língua portuguesa, ela veio do latim. A língua portuguesa no Brasil, ela veio da língua portuguesa que era falada em Portugal, há séculos atrás. E ela se incorporou com outras línguas que estavam aqui. Então, o português brasileiro veio do português de Portugal, o português de Portugal veio do latim, o latim veio do sânscrito. É óbvio que essa linha não é linear, porque existem contatos entre as línguas, entre o latim, o grego, línguas germânicas. Existe sempre um contato, mas a gente tende a traçar uma linha linear nesse sentido, que é uma herança de filiação mais diretas entre as línguas. E isso só mostra o quê? Que as línguas elas estão em constante mudança. A língua ela é viva, ela se modifica junto com os falantes. A gente cria expressões novas, a gente cria novas terminologias para dar conta de novas experiências que a gente tem na vida. E cada língua é uma experiência singular do mundo, ela é uma visão de mundo singular sobre as coisas. Então a língua portuguesa é uma visão singular do mundo, a língua inglesa é uma visão singular do mundo, o chinês é uma língua singular. Sobre essa questão dos usos das palavras, eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, o pé da cadeira. O pé da cadeira foi uma metáfora inicialmente que a gente olhou para o nosso pé, que dava sustento para o nosso corpo. A gente olhou para o pé desse banco, da cadeira, de alguma coisa que a gente inventou, e a gente chamou isso de pé. Mas não é um pé, não é um pé igual ao nosso, é outra coisa que a gente chamou de pé. E aí eu vou dizer então, não pode chamar de pé da cadeira, porque não é um pé é isso aqui. Mas o nosso próprio pé, essa ideia de pé, ela já deriva, ela já tem uma história anterior. Por exemplo, a gente pode pensar na diferença entre aquário e piscina. No latim, aquário vem da palavra aquarium, que quer dizer tanque, reservatório de água, bebedouro para o gado. E piscina vem da palavra piscis, que quer dizer peixe. Que quer dizer peixe, servia para determinar, por exemplo, viveiros de peixe na época. Hoje em dia, lugares que os peixes ficam, a gente chama de aquário. E piscina, a gente usa em outra terminologia. Então as pessoas que vão dizer que feijoada vegana não é feijoada,
elas têm que parar de chamar aquário de aquário, elas têm que parar de chamar piscina de piscina, chamar pé de cadeira de pé de cadeira, elas têm que retornar uma língua originária que determinaria a verdade das coisas. E a gente sabe que não existe essa língua originária, porque desde sempre existe uma pluralidade de línguas e uma pluralidade de visões sobre o mundo, sobre as coisas. Outro exemplo, vejam só, é a palavra barbeiro. O que quer dizer barbeiro? Barbeiro, então, é um homem que faz a barba, e no século XIX, no Brasil e em Portugal, essa palavra já queria dizer isso. Mas ela dizia também respeito ao odontologista e ao médico. Na verdade, o barbeiro, né, o homem que fazia a barba das pessoas, ele também arrancava os dentes e fazia pequenas intervenções cirúrgicas nas pessoas. E é inclusive daí que vem a palavra barbeiragem. Hoje em dia a gente usa a palavra barbeiragem para falar de algo que foi mal feito, que foi estranho. Será que o Nelson, então, não é barbudo, ele é barbeiro? Porque o que ele está fazendo é uma barbeiragem, né? Ele está tentando controlar a nossa língua, controlar algo que ele não pode controlar. Ele pode criar essa pele, mas ele não pode controlar o que as pessoas vão dizer, o que nós dizemos, como a gente chama as coisas. É a mesma coisa que faz a norma culta, que vai tentar impor modos determinados de escrita e de fala, colocando isso como certo e outros termos populares como errados. É óbvio que a norma culta tem a sua funcionalidade, sobretudo no trabalho teórico, acadêmico, para padronizar um texto, isso é importante, eu sou um acadêmico, então eu sei a relevância disso, mas de toda forma, linguisticamente falando, de acordo com o nosso filósofo, linguista, Ferdinand de Saussure, de acordo com ele, a palavra, então, ela está correta se ela estiver de acordo com a língua. E o que é estar de acordo com a língua? É você ser compreendido. Então, se eu falar seja ou seja, vai soar estranho para a maioria dos falantes, mas de toda forma, se a comunidade linguística ela compreender a mensagem que foi transmitida, então é exatamente igual à questão, por exemplo, de diferenças de sotaque. A palavra porta e a palavra porta são a mesma palavra, mas são duas pronúncias diferentes, são duas formas sonoras de diferenciar o R. Porta e porta. O seja e o seja, então, são duas formas sonoramente distintas, mas que se a gente compreende o que foi dito, a gente identifica como sendo a mesma palavra, não faz diferença para a língua. Porque é uma diferença meramente sonora, mas não é uma diferença que faz de fato a gente não compreender, não estar de desacordo com esse sistema que a gente tem no interior da nossa cabeça. Essa ideia de sistema já é uma questão mais teórica. Se alguém quiser discutir de maneira mais fundada o que é linguística, esses termos de maneira mais profunda e acadêmica, comenta aqui embaixo que eu vou responder você embasado, eu posso te mandar links. E eu acho que por hoje é só, então, carne de soja, se a gente usa o termo carne, é carne. Feijoada é vegana, se a gente fala que é feijoada, é feijoada. Você não precisa concordar ou não. O que a gente vai poder fazer é esperar e ver se isso vai ser incorporado na língua ou não. Eu acho que já foi. Você vai em qualquer restaurante, eles vão chamar aquela feijoada com tofu e legumes, aquele feijão com tofu e legumes, olha só o meu ato falho para você ver como isso já está introjetado na língua. Ele vai chamar isso de feijoada. Não vai chamar de feijoada? Feijoada vegana? E se você vê lá escrito feijoada vegana, você não vai entender o que é? Então é porque já está introjetado na língua isso, e vocês já perderam essa disputa. Carne de soja é a mesma coisa, em qualquer lugar que você vai, você pede carne de soja, é carne de soja, é assim que a gente chama. Se você quiser comprar isso, você vai pedir carne de soja, hambúrguer de soja, você vai falar hambúrguer de soja, salsicha, você vai pedir por uma salsicha vegana se você quiser pedir. Então, gente, vamos parar de mimimi, vamos parar de... Olha só, isso é uma coisa que os liberais criticam muito, né? Vamos parar, então, de censurar a gente. Deixa a gente falar como a gente quer. Deem liberdade pra gente. Obrigado, gente. Um beijo.